Boa tarde, galera. Hoje a gente vai falar sobre conservadorismo político e social e com relação às pautas polêmicas. Vamos lá. O conservadorismo é uma ideologia política que se baseia na oposição às inovações e mudanças. Surgiu como uma reação ao iluminismo, colocando a fé sobre a razão. Entre as principais características deste pensamento estão atitude negativa em relação à mudança social, visão desesperançada e pessimista da natureza humana e fé na correção moral e política de atitudes e crenças. As ideologias esquerda e direita foram criadas durante as assembleias francesas do século XVIII. O lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores e o direito ao conservadorismo e à elite. Com o tempo, as duas expressões passaram a ser usadas em outros contextos, como no Congresso, onde é dividido principalmente por essas duas diferenças ideológicas, onde várias pautas são abordadas, algumas gerando mais polêmicas que as outras. Bom, gente, um exemplo de extrema esquerda seria o nazismo, de esquerda o fascismo, do centro podemos dizer o kennedianismo, de direita o conservadorismo liberal e de extrema direita o anarquismo, como podemos ver nessa imagem, que mostra o resumo dos aspectos políticos. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce poder legislativo, com as funções de elaborar e aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro. O Congresso é bicameral, ou seja, composto por duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O sistema bicameral foi adotado em razão do federalismo, buscando equilibrar o peso político das unidades federativas. A principal função do Congresso Nacional está relacionada com a criação e modificação de leis, desde que sancionada pela Presidente da República. Entre essas atribuições estão também autorizados a fiscalizar o cumprimento das leis federais e regimento interno para o bom funcionamento do Congresso. De forma simplificada, o Congresso Nacional representa o povo brasileiro quanto ao interesse nacional e para a aplicação dos recursos públicos, exercendo atividades que viabilizem a vontade da população. Eu acredito que o motivo desse projeto, desse Estatuto da Família ser criado, é porque ainda tem muita gente na sociedade, muitos grupos, que não gostam da história de pessoas do mesmo sexo poderem se casar. Elas são contra isso e decidiram tentar fazer uma batalha política para ver se de alguma forma eles conseguem reverter isso. Um bom jeito de fazer isso é com um projeto de lei no Congresso, e é por isso que estamos conversando sobre esse assunto. Esse projeto de lei está gerando muita polêmica, porque na prática ele acabaria por tirar, na realidade, os direitos das outras famílias que não fossem como um homem e uma mulher. Ou seja, no caso de casais homossexuais, eles perderiam os direitos de pensão, INSS e licença maternidade. E ainda faltam, na realidade, muitos passos para o Estatuto da Família ser aprovado. Ele acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e ele ainda tem que ser votado por todos os deputados e os senadores. Depois disso, ainda tem que ser sancionado, ou seja, aprovado pela presidente Dilma. Esse processo todo ele pode durar meses ou até anos. E ainda também tem aquela possibilidade de que também ele não seja aprovado. O Estatuto da Família é um projeto de lei que está sendo analisado na Câmara dos Deputados. O texto desse projeto tenta definir o que pode ser considerado uma família no Brasil. Ou seja, ele cria regras jurídicas para que tipo de grupo de pessoas possa ser chamado ou não de família. Na Constituição de 1988 já tem uma definição do que é família. Ela diz que a família é um resultado de união entre um homem e uma mulher, ou um dos pais e um dos seus filhos. Esse projeto Estatuto da Família ele criaria regras mais claras para isso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoas do mesmo sexo também podem se unir juridicamente, com os mesmos direitos e deveres dos casais. Então, agora os casais homossexuais eles podem se casar no cartório. E o Estatuto da Família é, na verdade, uma tentativa de reagir a isso e definir em lei que tipo de família poderá ter acesso a direitos como pensão, INSS e licença maternidade. Uma das principais pautas conservadoras, que recentemente foram desarquivadas, é a da maioridade penal, em que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, ela quer reduzir de 18 anos para 16 a idade penal. Isso valendo apenas para crimes hediondos
homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Essa pauta ela foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados esse ano, mas quando ela foi para as votações do Senado, ela foi completamente rejeitada, porque os senadores estavam argumentando que devemos resgatar os jovens, ao invés de puni-los, dizendo que não vai resolver o problema da violência e empurrá-los para um sistema penal inadequado, e sim apenas os tornaria mais violentos, e estaríamos perdendo a oportunidade de dar outra opção de vida a eles. E com isso vindo novamente críticas sobre a regressão da Constituição do Brasil, pois nós sempre desarquivamos pautas que já foram esquecidas por falta de ideia e vontade dos nossos políticos. Assim, nós sempre regredimos comparados aos outros países, como os Estados Unidos, Inglaterra e etc. E sempre nos prejudicamos enquanto a isso. No Brasil, enquanto alguns defendem a legalização, outros condenam a prática do aborto como um assassinato. De um lado, a Igreja Católica e outras organizações religiosas consideram a prática do aborto inaceitável, sob a justificativa de que a vida começa na concepção. Do outro lado, as feministas, com o apoio de diversos movimentos sociais, lutam pela legalização com base na segurança da vida das mulheres. Os dados são alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, são realizados mais de 1 milhão de abortos clandestinos por ano no Brasil, que acarretam cerca de 250 mil internações na rede pública de saúde, sendo esta a 4ª causa de mortalidade materna no país. De acordo com o estudo da Federação Internacional do Planejamento Familiar, no mundo são 70 mil mortes por ano em decorrência da complicação de abortos, sendo que nenhuma dessas mortes ocorreu em países onde o procedimento é legalizado.